Pela excelência do seu poder, Deus levantou homens sobre a terra para pregar a palavra sob o poder do Espírito Santo. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis da terra dos filhos de Israel. Deus escolhe homens, Deus precisa de homens sob o poder do Espírito Santo para levar a sua palavra. Aleluia! Bendito seja o nome do eterno Jesus Cristo. Desejo saudar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo de número 17. Vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus nessa noite. Trago uma saudação da congregação Monte Horebe, que também é uma igreja de coração e portas abertas para os irmãos. Amém? João 5, 17. Quantos trabalhadores tem aqui? Diga amém. Quantos desempregados tem? Diga amém. Misericórdia. É só falar com o presidente Lula. Ele é ex-líder sindical, com certeza tem uma vaga para você. Nessa noite, sendo hoje o dia do trabalho, é dia do trabalho ou dia do trabalhador? Quem acha que é dia do trabalhador, diga amém. É dia do trabalho, tá? É por isso que não é feriado, caiu no domingo. Dia do trabalho. João 5,17 diz assim a palavra de Deus: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Você pode repetir comigo? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pode sentar, glorificando, exaltando, aleluia, o nome do Senhor e em reverência para ouvir a palavra de Deus. Não serei eu que estarei falando com você, mas é o Espírito de Deus que tem algo para te falar nessa noite. E com certeza Deus vai falar contigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho. Esse dia foi instituído em homenagem aos mártires de Chicago, que em 1886, nos Estados Unidos, foram mortos, os líderes de uma determinada greve foram mortos, e em homenagem a eles é que foi instituído o Dia do Trabalho. A Bíblia nos fala de trabalho. A Bíblia tem vários versículos, e eu andei pesquisando durante essa semana acerca de trabalho. Inúmeros versículos falam de trabalhar, trabalhando. Aliás, todos os homens de Deus que foram chamados na Bíblia, como Josué, como Gideão e outros, eles estavam trabalhando. Deus nunca chamou ninguém que estivesse desocupado. Portanto, se você não gosta de trabalhar, eu tenho uma péssima notícia para você. Acho bom você começar a trabalhar, porque Deus não chama os desocupados. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, eu gostaria de informar também para aqueles que são desavisados, que a Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim para o cuidar e para lavrar. Então, o trabalho não surgiu depois do pecado. O trabalho surgiu antes do pecado. O trabalho é bênção de Deus. Dizem que o trabalho dignifica o homem, né? E é verdade. Eu sei que muitos não gostam, estão pensando que amanhã vão trabalhar, mas o trabalho é uma coisa boa, foi Deus que instituiu, e essa história de que o trabalho vem depois do pecado é história de preguiçoso, história com E, história de preguiçoso que não gosta de trabalhar. Trabalhar é muito bom e é instituição de Deus. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5,12, Paulo diz assim, olha, agora ele está falando aqui de um trabalho que não é o trabalho secular. A Bíblia nos fala de vários homens que trabalharam secularmente, mas fala também de grandes homens de Deus que trabalharam em prol da obra do Senhor. Aleluia. Paulo diz assim, olha, eu rogo, irmãos, que vocês reconheçam os que trabalham entre vós
e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Reconheçam aqueles que trabalham na igreja do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,12. Em Timóteo 5,17, 1 Timóteo, ele diz: aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aliás, o apóstolo Paulo também diz em 1 Timóteo 5,18, um versículo depois, que o obreiro é digno do seu salário. Ou seja, o trabalhador é digno do seu trabalho. Aleluia? Os irmãos estão entendendo até aí? Diga amém. Mas nessa noite, eu creio, irmãos, que se eu falasse aqui acerca do currículo do apóstolo Paulo, você ia sair daqui edificado. Porque foi um homem de Deus e todos os teólogos, todos os historiadores da igreja falam realmente maravilhas acerca de Paulo. A própria Bíblia, o Novo Testamento, a metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Seria uma bênção para a vida dos irmãos. Talvez se eu falasse sobre o currículo de Moisés também, os irmãos sairiam daqui com certeza até edificados. Mas nessa noite eu não quero falar sobre o currículo de nenhum homem, porque nós lemos em João, Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 17, que o Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que é Deus eternamente bendito, ele diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia! Então eu gostaria de apresentar para você e relembrar, porque eu sei que muitos dos irmãos conhecem muito bem, mas eu gostaria de apresentar-lhes nessa noite o currículo de Deus. Aleluia! Você entendeu? Diga amém. Currículo de Deus. Espera aí, irmão. Você não está falando heresia, não está falando bobagem? A Bíblia está dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que eu deveria apresentar o currículo de Deus para os pecadores, para a igreja, para o mundo? Segundo a enciclopédia em carta, currículo vitae, ou currículo em português, ou na forma aportuguesada, como diz a própria enciclopédia, em português é currículo mesmo, vem do latim curriculum vitae, é o que? É aquele conjunto de dados concernentes ao estado civil, ao preparo profissional e às atividades anteriores de quem se candidata a algum emprego. E aí talvez você me pergunte: será que Deus está desempregado? Não. Deus não precisa de um salário, mas Deus quer se candidatar nessa noite a trabalhar em muitas vidas aqui na igreja de Arthur Rios. Nessa noite Deus se candidata a trabalhar na tua família. Nessa noite Deus se candidata ao cargo de chefe da tua empresa. Aleluia! Nessa noite Deus se candidata a chefe do teu negócio. Nessa noite Jesus se candidata a ser o convidado número 1 do teu casamento. Aleluia! Nessa noite Jesus se candidata aos irmãos e obreiros que aqui estão presentes a ser o sumo pastor da igreja que está em suas mãos. Aleluia! Muitos trabalhos estão por aí caindo, muitos trabalhos estão deficientes, muitas igrejas estão esvaziando. Sabe por quê? Porque o homem está pastoreando, mas quando o sumo pastor está à frente do negócio, a coisa prospera. Aleluia! O culto tem a presença de Deus, tem a liberdade do Espírito Santo, porque Jesus é o sumo pastor dessa igreja. Você pode dizer aleluia? Graças a Deus. Quando eu digo para os irmãos que vou apresentar o currículo de Deus, obviamente eu estou apresentando currículo do Pai, currículo do Filho e currículo do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia nos diz em Isaías 64, versículo 4. Se você quiser abrir para conferir, pode. Se você não quiser, acompanhe para nós ganharmos tempo. Diz exatamente assim lá: desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalhe em prol daqueles que nele esperam. Ou que trabalhe para aqueles que nele esperam. Que história é essa, irmãos? Pois é, está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Quantos esperam em Deus nessa noite? Aleluia! Louvado seja o nome. Então tem uma boa notícia para você. Aleluia! O currículo do Pai diz que ele
trabalha para aqueles que nele esperam. O currículo começa com a fotografia, começa com o endereço, começa com o nome. Eu não posso lhes apresentar nessa noite a fotografia de Deus, porque um homem chamado Moisés, que a Bíblia diz que o via face a face, na verdade ele via a Shekinah, ele via a glória de Deus, ele via a manifestação de Deus. No dia que ele pediu para ver Deus pessoalmente, Deus disse: Moisés, homem nenhum me viu face a face e permaneceu vivo. Aleluia! Portanto, você vai ver a minha glória apenas pelas costas. Eu não posso lhe falar da fotografia de Deus, porque a Bíblia diz que somente o Filho que veio da presença do Pai é que pôde contemplar a sua face. Mas também lhe dou uma boa notícia: se você permanecer firme, no dia do arrebatamento, a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Qual seria o seu nome? Os testemunhas de Jeová dizem que o nome dele é Jeová. Outros dizem que é Alá. Outros dizem que é Adonai. A Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, que ele apresentou-se para Moisés e disse: Moisés, diga a Faraó que eu sou, lhe enviou. E Moisés disse: como eu vou dizer para ele? Diga exatamente isso, que eu sou, lhe enviou. Talvez Moisés não tenha compreendido. Muitos dizem que aquela palavra que Deus disse para Moisés é um tetragrama composto por 4 letras em hebraico, que dá origem à palavra Javé, ou Iavé, ou Jeová, ou Senhor. Mas o certo é que Deus também estava dizendo para Moisés: diga a Faraó que eu sou o que sou. E ao longo da caminhada, ao longo da travessia no deserto, Moisés pôde entender o que é que Deus queria dizer com aquilo. Quando as águas estavam ruins, águas salgadas, quando o povo estava enfermo, então Deus curou o povo, Deus sarou as águas, e Deus disse para Moisés: eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, meu nome é eu sou o que sou. Quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, enquanto Josué combatia lá embaixo contra os amalequitas, enquanto Moisés levantava as mãos, Josué ganhava a batalha. Quando ele baixava, Josué perdia. Então, depois que ele venceu a batalha, ajudado por Arão e Ur, que seguraram as suas mãos, Moisés diz: Jeová Nissi, aleluia, eu sou o que sou. E agora ele lembra, ele é o quê? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Você pode glorificar esse nome? Quando o povo pecava e precisava de santificação, então ele se apresentava: eu sou Jeová Nekadessi, o Senhor que te santifica. Quando o povo estava sendo injustiçado, ele dizia: eu sou Jeová Tessidiqueno, aleluia, o Senhor é a justiça nossa, disse o profeta Jeremias. Quando o povo de Israel estava enfrentando os inimigos, eles nunca perdiam a batalha. Sabe por quê? Porque Israel significa aquele que luta com Deus, e porque o nome do Senhor é eu sou, aleluia, Jeová Sabaô, que é o Senhor dos exércitos, aleluia, varão de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo queria dizer para todas as nações que o Deus de Israel estava acima de todos os deuses, ele dizia: Jeová Elion, Deus Altíssimo. Aliás, os judeus chamam Deus de Altíssimo e de Eterno, aleluia, porque Ele é Altíssimo, Ele é Eterno, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E Ele diz em Malaquias 3:6, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O currículo de Deus começa dizendo o seu nome. Você já sabe o nome de Deus. Ele é o sou. Para cada situação, Ele se apresenta dentro da tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Criador. Vamos às especialidades de Deus. Eu estou apresentando para a igreja o currículo de Deus. Ele é Criador. E a Bíblia diz no Salmo 19, versículo 1: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia! Em Romanos capítulo 18, versículo 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, porque
todas as coisas criadas de Deus estão patentes aos nossos olhos, e de maneira que aqueles que veem ficam inexcusáveis. Ou seja, nenhum homem pode se dizer ateu quando ele olha para este sol, para esta lua, para a chuva, para as grandes cachoeiras, para o grande mar, para os grandes peixes, porque a natureza está dizendo que Deus existe. Não adianta ele dizer que é ateu, não adianta ele dizer que não crê em Deus, que Deus vai dizer: eu não creio nos ateus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é criador, e a Bíblia nos diz isso, mas ele tem mais uma especialidade, e essa é muito boa: ele é guarda do seu povo. O que é que diz o Salmo 121? Diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! O Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua direita e a tua esquerda. Aleluia! O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. E diz também que o guarda de Israel, ele não dorme e nem tosqueneja. Aleluia. Uma das especialidades de Deus é ser o guarda do seu povo. Deus está apresentando o seu currículo nessa noite, porque Ele deseja guardar a tua casa, deseja guardar a tua vida, deseja guardar a tua família, deseja guardar a tua integridade, tua santidade, porque Ele é guarda do seu povo Israel, e a igreja é o Israel de Deus. Você pode dizer aleluia? Glórias a Deus. Ele também é médico do seu povo, e a Bíblia diz em Êxodo 15, 26, que Ele é Jeová Rafá, como eu disse, o Senhor que te sara. Ele é provedor do seu povo. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 22, versículo 14, quando Abraão ofereceu um sacrifício a ele, e ofereceu seu próprio filho a pedido de Deus. Depois Deus mostra o cordeiro substituto, que tipifica Cristo Jesus, nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então Abraão diz: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Deus é provedor do seu povo. Ele é pastor do seu povo. No Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em Ezequiel 34, versículo 15 e 16, Deus está aborrecido com os pastores de Israel, porque eles não tomaram conta das suas ovelhas. E sabe o que é que Deus diz? Ele diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Aleluia. A ferida eu sararei, a desgarrada eu buscarei, porque os meus pastores abandonaram as ovelhas, mas eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós apresentamos um currículo, nós mostramos as experiências profissionais. Se nessa noite eu, com a ousadia do Espírito Santo, resolvesse entrevistar a Deus, talvez Deus resolvesse também me fazer a mesma pergunta que Ele fez a Jó. Nós iríamos entrevistar Deus para a vaga no emprego, no meu coração, na minha vida, na minha congregação, na nossa igreja. E talvez Deus diga para nós a palavra que Ele disse para Jó: onde estavas tu quando eu fundei a terra? Aleluia. Onde estava você quando eu fundei a terra? Mas nessa noite é com muita reverência, aleluia, e é de forma alegórica que aqui eu estou falando. Se nessa noite nós pudéssemos entrevistar a Deus e pedir a Ele as suas experiências profissionais para trabalhar na nossa vida, porque o Pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. Então nós pediríamos as experiências de Deus, e Ele diria: bem, a primeira experiência como Criador. Como Criador eu criei as grandes baleias, os grandes peixes. Como Criador eu fui tão cuidadoso, que se o sol, ele sair da sua posição 10% mais adiante, todos os homens morreriam congelados. Se o sol estivesse mais próximo de vocês, 10%, todos morreriam queimados.
Deus cuidou da sua criação. Aleluia. Ele diria: eu fiz os grandes peixes, eu fiz o mar, eu fiz com que a onda não passe da praia, a não ser que eu ordene um tsunami para poder destruir alguns povos, segundo a minha vontade, segundo o meu querer, porque Deus é soberano. Aleluia. Mas se nós continuássemos a perguntar sobre a criação de Deus, depois de muitas maravilhas criadas, Ele ia dizer uma coisa para mim e para você. Eu perguntaria para Ele: Senhor, qual foi a coisa mais empolgante que o Senhor criou? Ele diria: foi o homem. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 13 até o 16. O salmista, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: aleluia, eu te louvo, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Aleluia. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. E ele diz assim: olha, o meu corpo não te foi oculto quando eu fui entretecido no ventre da minha mãe. Teus olhos, Deus, viram o meu corpo ainda informe. Aleluia. E sabe de mais de uma coisa? Deus é um trabalhador organizado. Diz: e todos os dias essas coisas foram anotadas no teu livro. Aleluia. Deus anotou dia a dia. No primeiro dia, um dia de vida, Deus estava anotando. Aleluia. No segundo dia, Deus estava anotando. No terceiro dia, Ele estava anotando tudo. Ele sabia que você estaria aqui hoje, ouvindo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus sabia tanto da nossa vida, que quando eu estava no ventre da minha mãe, e talvez já estivesse aí com 60 dias, ou 90 dias, cerca de 3 meses, eu parei durante 3 dias, e eles já tinham me dado como morto. Mas Jeová, que conhece todas as coisas, e que sabe, aleluia, dos seus planos na nossa vida, Ele teve misericórdia, e Ele soprou naquele ventre, aleluia, da minha mãe, a dona Francisca, e eu no terceiro dia, no quarto dia em diante, eu comecei a mexer-me de novo, porque Deus tinha um plano na minha vida, e porque todas as coisas estavam sendo anotadas no seu livro. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, eu acho que vai ter que ser vigília, porque ainda estou no currículo de Deus, e tem o currículo do Filho e o currículo do Espírito Santo. Mas eu vou correr, fiquem tranquilos, que nós já vamos terminar daqui a pouco, tá? Se falarmos das experiências profissionais de Deus como guarda de Israel, eu acho que Deus destacaria como a principal, Êxodo 14, do 24 ao 25. Ele diria assim: eu estava como guarda do meu povo Israel. De repente eu vi, o povo estava fugindo, abri o mar para o povo estava atravessando, mas a Bíblia lá diz em Êxodo 14, que Deus da nuvem, Ele contemplou o acampamento dos egípcios. Sabe o que é que Deus fez? Deus desceu daquela nuvem, e diz que Ele tirou a roda dos carros dos egípcios. Aleluia. Já pensou? A Bíblia não diz que foi um anjo. A Bíblia diz que Deus desceu e tirou a roda dos carros de Faraó. Eu quero te dizer nessa noite, se você deixar Deus trabalhar para você, Ele vai tirar a roda dos carros de Faraó. Ele vai desbaratar o exército do inimigo que está contra ti. Vai fazer coisas gloriosas, porque o Pai trabalha até agora, e o Filho trabalha também, e o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, para você entender essa palavra nessa noite. Diga glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele também, como médico, não havia nenhuma doença nas tribos de Israel, enquanto todos os egípcios estavam doentes. E a Bíblia diz em Êxodo 23, 25, que Ele sarou todas as suas enfermidades. Mas uma coisa interessante que Deus fez, e que está no seu currículo, que é a Bíblia Sagrada. Não tem lugar melhor para você conhecer acerca dos dados de Deus, acerca dos seus feitos, acerca, aleluia, daquilo que Ele fez em prol daqueles que nele esperam. Ou seja, acerca do seu emprego. É o emprego de Deus, é o trabalho de Deus, é trabalhar em favor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em Deuteronômio 29, versículo 5, Ele disse: olha, Israel, estes 40 anos no deserto, o sapato não envelheceu no teu pé.
aleluia, nem as roupas envelheceram no teu corpo. Sabe por quê? Porque eu cuidava de vocês, aleluia. Deus trabalha cuidando do seu povo. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que quando o povo estava faminto, Deus enviou o maná do céu. E ele disse em Deuteronômio: olha, eu te deixei passar fome, te deixei passar sede, mas depois eu te alimentei com o maná que vocês não conheciam. E o salmista chama esse maná de pão dos anjos, ou pão dos poderosos. Deus deu pão do céu para o seu povo se alimentar no deserto, aleluia. Em 1 Reis 17:14, a Bíblia diz que o profeta Elias disse para aquela viúva: a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem cuidado do seu povo, e Ele deseja trabalhar em prol da tua família, da tua vida, do teu lar, aleluia, do teu ministério, daquilo que você colocar nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. As horas vão embora, e eu vou falar rapidamente sobre o currículo do filho. A Bíblia diz em Isaías 53 assim, olha: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homem de dores, e o que? Repita: experimentado nos trabalhos. Olha aí, o filho trabalha, o pai trabalha, e eu, disse Jesus, trabalho até agora. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, aleluia. O filho é trabalhador, aleluia. Se eu dissesse os seus nomes aqui, são tantos que o tempo não iria dar, mas ele é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, aleluia. Segundo o profeta Isaías em 9:6, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe dos reis da terra, é o Messias de Israel, é o salvador da igreja, é o nosso justificador, é o nosso remidor, é aquele que pisou na cabeça da serpente, é a semente da mulher, é o Cristo, filho do Deus vivo, segundo o apóstolo Pedro, é a pedra angular, é a pedra que deu no gigante Golias e ele caiu por terra, é a pedra que Jacó dormiu, aleluia, sobre ela, e sonhou com a escada de anjos, que subia e descia, aleluia, no céu, e Jacó disse: estou todo trêmulo, esse lugar não é outro, senão a casa de Deus, aleluia. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que deu na estátua de Nabucodonosor, e ela caiu por terra, significando a queda dos reinos terrenos e o estabelecimento do reino de Deus. Louvado seja o teu nome, aleluia. Jesus Cristo é o nome ao qual se dobrará todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Já disse os seus nomes, agora eu quero dizer para você que também Ele é Criador. Eu estou falando do currículo de Cristo, porque o Pai trabalha até agora, e o Filho trabalha também, e o Espírito Santo está trabalhando no seu coração para você entender essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho também é Criador, porque Paulo disse em Colossenses 1,15, que Ele é a expressa imagem do Deus invisível, e porque todas as coisas que existem no céu, visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou seja dominações, sejam principados, ou seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, aleluia. Ele é o princípio, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito entre os mortos, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Você pode glorificar o nome dele nessa noite, aleluia. Ele é o filho mais velho da irmã Maria, é o primogênito de Maria, mas é o unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, nessa noite. Ele é o nosso Salvador, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: em nenhum outro há salvação, Atos 4,12, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, aleluia. Glórias ao nome do Senhor.
Ele é o justificador, porque Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também é o médico dos médicos, e Ele é o batizador, é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntasse a Ele: Jesus, e as experiências profissionais, para ver se o povo vai querer nessa noite que Tu more no coração deles, aleluia, Ele me diria: olha, eu trabalhava antes de nascer em Maria, é claro, porque como Deus, Ele nunca começou e nunca vai deixar de existir. Ele é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. Ele é eterno, por isso Ele é Deus, juntamente com o Pai. Aleluia. Para Deus, o salmista diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Os anjos não são eternos, eles entraram na eternidade no momento que foram criados. Satanás não é eterno, ele foi criado, mas o Filho não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de nascer em Maria, lá no Antigo Testamento, Jesus já trabalhava. Ele apareceu para Jacó no Val de Jaboque, lutou com Jacó, depois mudou o seu nome para Israel. Ele apareceu para Josué no meio da batalha. Josué ficou assustado, não sabia se era dos nossos ou dos nossos inimigos, mas quando ele contemplou aquela veste resplandecente e os olhos como chama de fogo, ele disse: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu estou aqui para trabalhar em prol do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava na cova com Daniel. Sabe por que os leões não tocaram em Daniel? Porque existia com Daniel o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava passeando no meio do fogo, na fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou melhor em hebraico, Misael, Ananias e Azarias. Ele estava ali, passeando no meio da fornalha. Louvado seja o seu nome, porque antes de nascer em Maria, ele já existia. Ele já era Deus. Ele já era Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quando ele estava no ventre de Maria, ele não deixou de trabalhar. Hoje é dia 1º de maio, é dia do trabalho. O Pai trabalha até agora, e o Filho trabalha também, e o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, para você entender essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele estava no ventre de Maria, não sendo ele um desempregado, não sendo ele um vagabundo, como tem outro aí que anda rodeando a terra e passeando por ela, Jesus estava no ventre de Maria. E no ventre de Maria, no momento que Maria foi visitar Isabel, Jesus no ventre estava trabalhando como criança. Quando Maria disse para Isabel: a paz do Senhor, a Bíblia diz que João Batista, aleluia, se mexeu lá no ventre de Isabel. Isabel pulou e foi cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Filho trabalha até agora. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho estava trabalhando. Eu gostaria de dizer para você que o Filho trabalhou em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas quando o tempo não dá mais, eu vou dizer rapidamente como o Filho trabalhou em João. No capítulo 1, o Filho estava se fazendo carne, estava no ventre de Maria, aleluia. Estava sendo apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, Jesus estava trabalhando nas bodas de Caná da Galileia, estava transformando água em vinho. No capítulo 3, ele estava trabalhando, estava evangelizando um homem chamado Nicodemos. No capítulo 4, ele estava evangelizando uma mulher à beira do poço de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava tão empolgado com aquele trabalho, que os discípulos chegaram com comida, e ele disse: olha, uma comida eu tenho para comer. Aleluia, que vocês não conhecem. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, é fazer o trabalho de meu Pai. O Pai trabalha até agora, e o Filho trabalha também. E o Espírito Santo está trabalhando em teu coração, para você entender essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo 5 de João, ele que não gosta de ficar sem fazer nada, estava passando e de repente ele viu uma fila enorme. As pessoas estavam esperando um milagre. Está cheio de lugares assim.
esperando o movimento dos anjos. Mas naquele dia, aleluia, naquele dia não veio nenhum anjo mover as águas. Naquele dia veio o dono dos anjos. Naquele dia veio o criador dos anjos. E ele começou a atender pelo final da fila. E pegou o último da fila e disse: queres ser curado? Ele disse: eu quero, mas não tem ninguém que me lance lá. Já estou aqui sabe quantos anos? 38 anos. Ele disse: ora, levanta a tua cama e vai para a tua casa. O filho trabalha até agora. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6, ele estava trabalhando, multiplicando os pães. No capítulo 7, ele estava trabalhando, pregando a palavra e dizendo assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. E ele pregou tão bem que disseram assim: nunca, homem algum, pregou assim como esse homem. No capítulo 8, ele estava trabalhando como advogado de defesa. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E ele disse para aquela mulher, ele disse para aqueles que trouxeram. Em primeiro lugar, ele começou a escrever no chão. Talvez o advogado de defesa, Jesus, tenha escrito ali, quem sabe, os pecados daqueles homens que estavam ali acusando. Quem sabe ele escreveu assim no chão: cadê o marido? Ou cadê o adúltero, melhor, né? Porque a lei mandava trazer o homem e a mulher, eles trouxeram a mulher. Não sabemos o que ele escreveu. Quando chegarmos na eternidade, nós vamos perguntar. Mas o certo é que ele disse: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Chorando e trêmula, ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque eu trabalho até agora. O Pai trabalha também. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. E eu, Jesus, disse ele, nunca perdi uma causa como advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Estamos no capítulo 8 de João. No capítulo 9 ele viu um cego de nascença. Os discípulos disseram: quem pecou, mestre? Olha aí os espíritas. Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais. Mas aconteceu para que se manifeste nele a obra de Deus, o trabalho de Deus, a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10 ele estava trabalhando como bom pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 11 ele fez um trabalho difícil. Aleluia. No capítulo 11 ele fez o que todo trabalhador já fez. Chorou. 11:35 diz: Jesus chorou. Mas depois de chorar, o seu espírito se comoveu. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Filho trabalha até agora. O Pai trabalha também. E o Espírito Santo está trabalhando no teu coração nessa noite. Para você entender essa mensagem. Oh, aleluia. No capítulo 12, ele estava no jantar em Betânia. Maria, aleluia, secou seus pés. No capítulo 12 mesmo, ele entrou na cidade montado no jumentinho. Aleluia. No capítulo 13 ele estava trabalhando, lavando os pés dos discípulos. No capítulo 14 ele falou de trabalho. Ele disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo. No capítulo 15, ele fala de trabalho porque diz: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o quê? Agricultor. É trabalho, irmão. Quem não gostava de trabalhar vai sair daqui zangado hoje. Mas eu tenho que falar: o Pai trabalha até agora. O Filho trabalha também. E o Espírito Santo está trabalhando. Para você entender essa mensagem. No capítulo 16 ele diz assim: olha, eu já trabalhei com vocês 3 anos. Mas eu vou embora. Se eu não for, não virá outro trabalhador. Mas eu vou e vou mandar um outro trabalhador, o Espírito da verdade, outro consolador, aleluia, para estar convosco todos os dias até a consumação do século. Oh, aleluia. No 17 ele está trabalhando por mim e por você, dizendo assim: Pai, aleluia, eu lhes dei a glória que tu me deste. Pai, eles estão perseguidos porque não são do mundo. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 18 ele está trabalhando por mim e por você. Dobrou os joelhos, colocou o rosto no pó e disse: Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, oh Deus, faça-se a tua vontade e não a minha. E o seu trabalho foi tão intenso que ele começou a suar gotas de sangue, porque o Pai trabalha até agora, o Filho trabalha também, e o Espírito Santo está trabalhando para você entender essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor.
No capítulo 19 ele estava perante Pilatos, estava sendo crucificado, mas no 20 ele já estava sendo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo enquanto ele morreu, na cruz ele estava trabalhando, ganhou um ladrão, aleluia. Quando ele desceu às regiões mais baixas da terra, ele estava trabalhando sexta, trabalhando sábado e trabalhando domingo. Ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou o evangelho para os mortos, pisou na cabeça da serpente, levantou a sua mão e disse: eu tenho comigo a chave da morte e tenho comigo a chave do inferno. Louvado seja o teu nome. Nesses 3 dias ele levou o ladrão Dimas lá no paraíso. Nesses 3 dias ele tomou a chave do diabo. Aleluia. Nesses 3 dias ele estava trabalhando, porque o Filho trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E sabe por que ele ressuscitou no domingo? Porque segunda-feira é dia de branco. Segunda ele tinha que trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus tinha que trabalhar na segunda. Aleluia. Então domingo ele já estava ressuscitado para a glória do Pai. Aleluia. O Pai trabalha até agora. E o Filho trabalha também. No 21, irmão. No 21 ele estava trabalhando junto ao lago de Genezaré, não. Como é aquele lago? Agora eu esqueci. Aí também me perdoe, né? Tiberíades. Ele estava junto ao lago de Tiberíades. E filhos apanharam alguma coisa. Eles não pescaram nada. Já viram? Mas quando eles chegaram na praia, tinha uma fogueira e tinha peixe e tinha pão. Quem providenciou? O trabalhador do céu. Aleluia! Foi Jesus que trabalha até agora. Aleluia! O Pai trabalha também. E o Espírito está trabalhando aí no teu coração para você entender. Glorifique o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Dá para falar do currículo do Espírito? 5 minutos. Aleluia! Glória a Deus. O currículo do Espírito Santo, Gênesis 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito trabalhava, louvado seja o nome do Senhor. Diz lá que a terra em hebraico era Tohu Bobohu, sem forma e vazia. Mas diz lá, Veruhá Elohim, o Espírito de Elohim, Mirarefete, pairava sobre a face das águas. Esse mirarefete significa que o Espírito chocava, que o Espírito dava vida, que o Espírito cuidava da criação de Deus, que estava num caos completo, estava tohu bohu, estava sem forma e vazia. Nessa noite, se a tua vida está sem forma e vazia, se ela está um caos completo, nessa noite eu quero te dizer que o Pai trabalha, o Filho trabalha e o Espírito Santo está trabalhando para que a tua vida deixe de ser sem forma e vazia e seja cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. O Espírito Santo tem vários nomes. Em Isaías capítulo 11, versículo 2 diz: repousará sobre o Messias o Espírito do Senhor. 1. Espírito de sabedoria. 2. Espírito de entendimento. 3. Espírito de conselho. 4. Espírito de fortaleza. 5. Espírito de conhecimento. 6. E Espírito de temor do Senhor. Porque o Espírito, o Pai e o Filho, eles são 7, 7, 7. Aleluia! O anticristo é 666. Mas a Bíblia diz que o Jesus tem 7 olhos, tinha 7 pontas e tinha 7 espíritos, que são os espíritos de Deus, são os olhos de Deus enviados por toda a terra. Jesus é completo, 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 perfeito, 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 santo, 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 louvado seja o seu nome. Aleluia! O Espírito Santo, já vou terminar, mas eu tenho que dar para vocês as experiências, aleluia, de trabalho do Espírito Santo. Ele é guia do seu povo. Salmo 143, versículo 10 diz: guie-me o teu Espírito em um terreno plano. Aleluia. Quer ser guiado num terreno plano? Deixe o Espírito trabalhar. Ele é consolador da sua igreja. João 14, 16. Enviarei outro consolador para ficar convosco. Ele é o mestre. João 14, 26. Quando o consolador vier, vos ensinará todas as coisas. 14, 26. E as suas experiências. Já vamos encerrar. Diz assim, lá em 1 Samuel 19.
do versículo 19 ao 24, nos diz que o profeta Samuel, ele tinha um rancho de profeta. Mas o rancho de profeta era tão abençoado, o fogo caía naquele rancho de profeta, e a Bíblia diz que Saul estava doidinho para matar Davi, e ele foi atrás de Davi, e disseram, ele está lá no rancho de profeta de Samuel. E a Bíblia diz que Saul mandou uns mensageiros, mas os mensageiros, quando chegaram lá no rancho de profeta, o Espírito do Senhor veio sobre os mensageiros, e eles começaram a profetizar. Saul mandou os segundos mensageiros, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre os segundos mensageiros, e eles também profetizaram. Saul ficou indignado, mandou outros mensageiros, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre os terceiros, e eles profetizaram também. Saul rasgou a sua veste e disse, agora eu vou lá. A Bíblia diz que antes dele chegar, aleluia, ele ainda estava no caminho, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele saiu profetizando, de onde ele estava, até o rancho de Samuel, porque o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e criou-se um ditado, está Saul também entre os profetas, aleluia. São as experiências de trabalho do Espírito Santo. Ele é aquele que veio sobre os 70, quando Moisés, a mandado de Deus, pediu que ele viesse, mas ele pegou 2 que estavam lá na tenda, Eldade e Meldade, porque o Espírito Santo é Deus, ele age como ele quer. Aqueles 2 não estavam no plano de Moisés, mas estavam na conta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Espírito Santo, eu creio que se eu entrevistasse e dissesse, Espírito Santo, qual a experiência mais marcante, aleluia, que tu fizeste na terra? Ele ia dizer, uma no Velho Testamento e uma no Novo. No Velho Testamento, Ezequiel 37, vai dizer o Espírito Santo, eu como onisciente, onipresente, onipotente, eu estava vendo todas as coisas, estava vendo todos os mundos, todos os planetas, todo o universo. Eu sou também o que sou, aleluia, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas um certo dia, eu vi um profeta, igual um louco, lá no capítulo 37 de Ezequiel, ele dava voltas num vale de ossos secos, oh aleluia, e o Espírito Santo ficou atento para aquilo, e de repente, Deus disse para aquele profeta, profetiza Ezequiel, profetiza sobre esses mortos, para que eles vivam. E o Espírito Santo lá de onde ele estava, de repente eu creio que ele parou tudo o que estava fazendo, porque tinha um profeta, parecido comigo hoje, meio louco, e de repente ele começou a profetizar e dizer, Espírito, vem dos 4 ventos da terra, e sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. E o profeta profetizou, e naquele momento o Espírito Santo veio, e a Bíblia diz que se levantou um exército grande em extremo. O Pai trabalha, o Filho trabalha, e o Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. Se tua vida está como um vale de ossos secos, nessa noite, eu como profeta Ezequiel, louco como ele também, por amor de Cristo, eu digo, Espírito vem dos 4 ventos da terra, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor é uma igreja viva, é a coluna e a firmeza da verdade, aleluia. A segunda experiência, o Espírito Santo diria, foi lá no Pentecoste, no capítulo 2, aleluia, dessa vez eu vim para ficar. O Espírito Santo diria o seguinte, olha, lá no Antigo Testamento, eu só podia atuar de vez em quando. Eu vinha sobre o profeta, eu vinha sobre o sacerdote, né? Eu vinha sobre o rei, eu vinha sobre o nazireu, eu vinha sobre Sansão, mas eu não podia vir sobre todo mundo, né? O Espírito Santo ficava apreensivo, mas agora no dia de Pentecoste, aleluia, ele veio para ficar, ele veio sobre todos, ele veio sobre os 120, ele veio para morar dentro de mim e de você. Se você tem ele aí dentro, sinta ele trabalhando, em nome de Jesus. Aleluia, oh louvado seja o teu nome, oh Espírito de Deus, aleluia. Apenas para encerrar, eu quero dizer para você, que o Pai trabalha, o Filho trabalha, e o Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite, para fazer você entender essa mensagem. Eu não vou falar todo o livro de Atos não, senão a gente vai virar vigília. Mas no capítulo 1, o Espírito Santo estava sendo prometido.
No capítulo 2, ele estava vindo em efusão do Espírito, aleluia, sobre todos que estavam ali, e todos falaram em outras línguas e profetizaram. No capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estavam tão cheios do Espírito Santo, que eles mandaram aquele coxo na porta do templo chamada Formosa, e o coxo levantou, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque o Espírito Santo estava trabalhando na vida de João. No capítulo 4,